E no vídeo de hoje, a 17ª Conferência Mundial Pentecostal, ocorrida em Jerusalém, entre os dias 11 e 14 de setembro de 1995. Para você que não sabe o que é uma conferência, eu vou te dar algumas informações. A Conferência Mundial Pentecostal tem como propósito contribuir para a confraternização dos crentes pentecostais ao redor do mundo que se encontram trienalmente em diferentes partes com a finalidade de mútua edificação, métodos para a evangelização do mundo e a divulgação da mensagem pentecostal são ali compartilhados. A primeira conferência foi realizada em Zurique em maio de 1947. Ela foi um encontro preparatório e precursor para os próximos encontros. Participaram representantes de diversos países. Os primeiros líderes foram Donald G., Inglaterra, Levi Petrus, da Suécia, e Leonard Steiner, da Suíça. A segunda teve lugar em Paris, França, no ano de 1949, ocasião em que se formou um comitê consultivo para funcionar como elo de ligação entre essas várias igrejas pentecostais ao redor do mundo. Então, este comitê é responsável pelo planejamento de cada conferência, que passou a ser realizada trienalmente, E a 8ª conferência foi realizada no Brasil em 1967, no Rio de Janeiro. A Conferência Mundial Pentecostal não conta com membros associados. A participação é aberta a todos os que aprovam sua declaração de fé. Todos os pentecostais são bem-vindos. Aí vocês veem uma imagem da Conferência Mundial Pentecostal e falando do propósito de contribuir para a confraternização dos crentes pentecostais ao redor do mundo. Essa explicação serve como um parâmetro aí para você entendê-la. Bem, meus irmãos, como vocês podem ver, aí na capa do jornal Mensageiro da Paz de novembro de 1995, está estampado o título: Conferência Mundial Pentecostal declara: só o poder do Espírito muda a sociedade. Sob o tema de Jerusalém para todos os povos, cerca de 5.000 delegados de 58 países participaram da 17ª Conferência Mundial Pentecostal, realizada de 11 a 14 de setembro em Jerusalém. O Brasil, com 423 inscritos, foi a segunda maior delegação. Esteve presente, entre outros líderes brasileiros, os pastores José Wellington Bezerra da Costa, presidente da CGADB. A CPAD foi representada pelo pastor Antônio Dionísio da Silva, presidente do Conselho Administrativo, pelo seu diretor executivo, Ronaldo Rodrigues de Souza, e pelo gerente de publicações, pastor Jeremias do Couto. As reuniões, em verdadeiro clima de Pentecoste, puderam ser resumidas na seguinte declaração do pastor David Yong Cho: o que precisamos, acima de tudo, é do poder para mudar nossa sociedade. No lado esquerdo, vocês podem verificar uma imagem, Tem um fundo lá escrito Jerusalém, algumas pessoas louvando com as mãos erguidas. E a legenda diz: momentos de adoração e louvor durante a conferência propiciaram um clima de fraternidade entre os participantes. E aí eles indicam as páginas 4 e 5 para maiores detalhes dessa 17ª conferência. De Jerusalém para todos os povos, Conferência Mundial Pentecostal declara: só o poder do Espírito muda a sociedade. É um texto do pastor e escritor Jeremias do Couto, sob o tema de Jerusalém para todos os povos,
Cerca de 5.000 delegados de 58 países participaram da 17ª Conferência Mundial Pentecostal, realizada de 11 a 14 de setembro em Jerusalém. O Brasil, com 423 inscritos, foi a segunda maior delegação após os Estados Unidos, com 1.172 delegados. O terceiro lugar coube à Noruega, com 233 participantes. O país anfitrião, Israel, ficou em último lugar com apenas um delegado, fato que se explica em virtude de o movimento evangélico ali ser ainda de pouca expressão. A Malásia, país de maioria muçulmana na Ásia, que em outras ocasiões ficou impedido de participar por causa de restrições políticas, enviou pela primeira vez uma delegação à conferência com 110 participantes. Estiveram presentes, entre outros líderes brasileiros, os pastores José Wellington Bezerra da Costa, presidente da CGADB, Sebastião Rodrigues de Souza, primeiro vice-presidente da CGADB, Dermeval Lopes Cerqueira, primeiro tesoureiro da CGADB, Antônio Dionísio da Silva, presidente do Conselho Administrativo da CPAD, Valdemar Nascimento de Oliveira, segundo vice-presidente do Conselho Administrativo da CPAD, Douglas Schelfel, membro do Conselho Administrativo da CPAD, Manuel Luiz Bezerra, presidente do Conselho Fiscal da CPAD, Volmar Alcântara, relator do Conselho Fiscal da CPAD, Alcino Lopes Toledo, presidente do Conselho de Educação e Cultura Religiosa da CGADB, José Pimentel de Carvalho, da Assembleia de Deus em Curitiba, Paraná, Nils Taranger, da Assembleia de Deus em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Estevam Ângelo de Souza, da Assembleia de Deus em São Luís, Maranhão, Eliseu Menezes, da Assembleia de Deus na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, Nemuel Kessler, da Assembleia de Deus em São Cristóvão, Rio de Janeiro, Lourival Machado, da Assembleia de Deus em Xerém, Rio de Janeiro, e Oscar Domingos dos Santos, representando a Cadeso. A CPAD esteve também representada pelo diretor executivo Ronaldo Rodrigues de Souza e pelo gerente de publicações Jeremias do Couto. Renovação espiritual. O comitê consultivo que organizou o evento foi presidido pelo Dr. Ray Hughes, assistente geral da Igreja de Deus nos Estados Unidos, composto de líderes pentecostais de todos os continentes. Entre eles estava o pastor José Wellington Bezerra da Costa, representando a América Latina. Dele também fez parte o pastor David Yong Cho, presidente da Fraternidade Mundial das Assembleias de Deus. A programação constou da seguinte agenda: reuniões de grupos de interesse todos os dias, de 9 horas às 10h30, sob os seguintes temas: editores e escritores, Ministério da Música, Ministério entre os Jovens, Ministério entre as mulheres e Teologia. As reuniões plenárias eram realizadas logo após, de 11 horas às 12h30, e à noite, de 19h30 às 21 horas. A conferência contou com os seguintes preletores de renome internacional: Ray Hughes, presidente do Comitê Consultivo, Andrew Evans, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus na Austrália, Pat Robertson, conhecido pregador norte-americano, fundador do programa Clube 700, Reinhold Ulonska, presidente da Convenção Pentecostal Alemã, David Yong Cho, pastor e fundador da Full Gospel Church em Seul, Coreia do Sul, Peter Kuzmak, diretor
do Evangelical Theological Seminary em Osijek, Croácia, também conhecido como Billy Graham da Europa Oriental, e Reinhard Bonk de Frankfurt, Alemanha, fundador e diretor do Ministério de Evangelização Mundial Cristo para as Nações. No dia anterior à abertura, Rei Hughes concedeu entrevista coletiva com ampla repercussão na imprensa do país, onde afirmou que a conferência não tinha uma agenda política, mas admitiu que as intervenções humanas nos eventos políticos podem afetar a profecia bíblica. Citou como exemplo Israel. Realmente cremos que Israel tem parte determinante nas profecias dos últimos dias, e ele também afirmou para os jornalistas que a liderança do movimento pentecostal queria ser da vontade de Deus a realização da conferência em Jerusalém. Estamos aqui para rever nossas raízes no berço do Pentecoste e para uma renovação espiritual. Vamos dar uma analisada, então, nessa imagem, da primeira lauda, que diz assim a legenda: momento da ministração do pastor Andrew Evans, à esquerda, e os 11.000 povos ainda não alcançados podem vir a conhecer o Evangelho se os pentecostais se unirem debaixo do poder do Espírito Santo. Essa foi uma fala dele. Já na outra imagem, vamos analisar, é um momento de louvor e confraternização entre líderes de diversas partes do mundo. O presidente do comitê consultivo que organizou a conferência, reverendo Rei Hughes, é o terceiro à direita. Maratona Bíblica. Um fato que marcou a conferência foi a Maratona Bíblica, com a leitura das Escrituras em 82 horas. A iniciativa coube às organizações evangélicas Bible to All e Ibra Rádio, que trabalham associadas à entidade Voice of Hope na transmissão via satélite de porções bíblicas para os países do Oriente Médio. A maratona foi iniciada na manhã de 10 de setembro, no Getsemane, ao pé do Monte das Oliveiras, com a partida de 2 maratonistas conduzindo exemplares da Bíblia nas mãos até os jardins do Sete Arches Hotel, onde foi oficiada a cerimônia de abertura e lido o primeiro capítulo de Gênesis. As primeiras 24 horas de leitura da Bíblia tiveram lugar no mesmo hotel ao pé do Monte das Oliveiras. Dali, os maratonistas dirigiram-se ao Museu Cidade de Davi, no portão de Jafa, junto aos muros da Cidade Velha, onde a leitura continuou para depois concluírem a maratona no International Convention Center, local da conferência. Na quinta-feira, à noite, deram entrada apoteótica no plenário, onde foram recebidos com entusiasmo pentecostal pelos participantes para a leitura do último capítulo da Bíblia, efetuada pelo reverendo Rei Hughes. Durante a maratona, a Bíblia foi lida em dezenas de idiomas, entre eles o português, em períodos de 30 minutos cada equipe. 4 pastores brasileiros participaram, lendo 6 capítulos no livro de Atos. José Fernandes Filho, Eliel Amaral Soares, Edson Melo e Lucas Albertino Gomes. A mesma maratona foi repetida este mês no Iraque. Então vejamos essas imagens dessa segunda lauda, A primeira imagem à esquerda aí de vocês, da segunda lauda, cerca de 5.000 delegados estiveram presentes à Conferência Mundial Pentecostal.
Sentados na fila de trás, vê-se o pastor José Wellington, presidente da CGADB. E aqui ao lado dessa outra imagem, 5 homens, 5 pastores, que atuaram também como preletores da conferência. Patty Robertson, Reinhold Ulonska, David Young-Cho, Peter Kuzmich e Reinhard Bonk. Reuniões em clima de Pentecoste. A reunião de abertura teve lugar no Sultan Pool, uma espécie de anfiteatro ao ar livre, ao pé do Monte Sião, com uma apoteótica celebração do Pentecoste. Dali se ouviam as vibrantes músicas ecoarem pelas ruas de Jerusalém. Hughes, presidente da conferência, trouxe a mensagem de abertura mencionando em sua introdução o fato de estar ao pé do cenáculo onde os discípulos foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Ele desafiou os participantes a encherem a terra com o nome de Cristo e completarem o grande trabalho da redenção humana e advertiu: eu me preocupo com aqueles que deixam a proposta principal do Pentecoste e se voltam para o espetacular. Não podemos ser distraídos pelas coisas espetaculares, mas precisamos colocar nossa visão na pessoa de Jesus Cristo. As demais reuniões tiveram lugar no International Convention Center. Na manhã do dia 12, pregou o pastor Andrew Evans, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus na Austrália. Seu tema foi Pentecoste, um movimento global. Em sua mensagem, mencionou os cerca de 11 mil povos não alcançados no mundo. Os pentecostais podem alcançá-los se unirem seus esforços debaixo do poder do Espírito Santo, desafiou. Ele se referiu à expansão do movimento pentecostal nos últimos 2000 anos, desde o derramamento inicial do Espírito Santo sobre os quase 120 seguidores de Jesus no cenáculo. De quase 120, o Pentecoste tornou-se uma força global no cristianismo, com mais de 463 milhões de pentecostais ao redor do mundo, disse. E acrescentou: isto não está acontecendo pelo esforço humano, mas pelo poder do Espírito. No mesmo dia, à noite, o pregador foi Patty Robertson, fundador do Christian, um conhecido programa de televisão, Clube 700. Ele baseou-se no tema O Milagre do Pentecoste. Em sua introdução, recordou que o Pentecoste era a segunda grande festa religiosa entre os judeus, marcando o início da colheita. Fez então um paralelo com a descida do Espírito Santo, com um dinâmico poder sobre os discípulos naquela ocasião, para afirmar: agora, pessoas cheias do Espírito de todo o mundo retornaram a Jerusalém debaixo do mesmo dinâmico poder. Para Robertson, antes do ano 2000, haverá uma grande colheita de centenas de milhões de pessoas da China, Índia e de todas as nações do mundo. A festa da colheita celestial está próxima, garantiu. No dia 13 pela manhã, pregou o pastor Reinhold Ulonska, presidente da Conferência Europeia Pentecostal. Ao falar sobre a experiência pentecostal, enfatizou o mandamento de Jesus aos discípulos para que esperassem em Jerusalém até receberem a experiência. Ele não sugeriu que esperassem, mas ordenou que esperassem até que recebessem, afirmou. Ele se referiu também às duas finalidades do batismo no Espírito Santo: poder para testemunhar e ser santificado segundo a imagem de Jesus Cristo. A mensagem do dia 13 à noite foi pregada por David Young-Cho, pastor da maior igreja do mundo,
com 750 mil membros. Seu tema foi o poder do Pentecoste. Ele relembrou aos participantes que o poder do Pentecoste é dado sobre todos para criar homens e mulheres santificados e que sejam testemunhas de Jesus com compaixão pelos perdidos, doentes, pobres e marginalizados. Cho observou que muitos pentecostais têm a tendência de apenas apreciar as bênçãos do Pentecoste, a adoração, o entretenimento e outras manifestações. A seguir, advertiu: o que precisamos, acima de tudo, é do poder para mudar nossa sociedade. Muitos procuram por experiências como gargalhar, cair ou ser sacudido no espírito. No entanto, nunca podemos fazer dessas manifestações uma prova de genuína espiritualidade. Precisamos prová-las à luz da sã doutrina e discernir o que é fruto da ação do Espírito Santo. Na manhã do dia 14, último dia da conferência, pregou o reverendo Peter Kuzmic, presidente das igrejas pentecostais na Bósnia e Croácia. Seu tema foram os desafios pentecostais. Antes da mensagem, reportou-se aos problemas da guerra na região da Bósnia, onde mais de 200 mil pessoas foram mortas e há cerca de 3 milhões de refugiados. Kuzmic afirmou que, em meio a tanto sofrimento, os corações têm sido preparados para receber as boas novas. Temos visto mais pessoas vindo ao Senhor do que em qualquer outro tempo da história, disse. Num dos pontos do sermão, afirmou que Jesus é o Senhor das nações, da história e terá a palavra final. E recomendou: nossos métodos precisam mudar à medida que avançamos, mas nossa mensagem, unção e missão permanecem as mesmas. Não estamos aqui para celebrar o movimento pentecostal, mas celebrar o trabalho de Deus no mundo. Para onde estamos indo é mais importante do que o que estamos sentindo. Vamos convocar as nações para que elas se curvem diante de Deus, concluiu. Na mesma oportunidade, o presidente da conferência introduziu os novos membros do Comitê Consultivo para a 18ª Conferência Mundial Pentecostal, que terá lugar em Seul, Coreia, em 1998. Hughes foi reeleito presidente, James McKnight, do Canadá, vice-presidente, e Jacob Zopf, editor do World Pentecost, secretário. O pastor José Wellington Bezerra da Costa foi também reeleito. O pregador da reunião de encerramento, dia 14, foi o pastor Reinhard Bonk, da Alemanha, que preside um ministério de evangelismo em massa ao redor do mundo. Ele disse que uma igreja sem profecia, cura e poder do Espírito Santo não pode ser reconhecida como igreja, e acrescentou: a grande comissão é impossível sem o Pentecoste. Jesus orou bastante para resistir ao plano de Satanás de que ele fizesse a obra por meio natural. Da mesma forma, dependemos dos recursos sobrenaturais do Espírito Santo. Somos muitos zeros, mas Jesus é o número 1. Com ele ao nosso lado, tudo podemos fazer. Ele concluiu sua mensagem afirmando que mais pessoas serão salvas do que nos últimos 2000 anos da história. E para finalizar, irmãos, no canto direito inferior, vocês notam um quadro aí com o título CPAD apresenta Bíblia de Estudo Pentecostal. Nessa imagem tem como legenda, da esquerda para a direita, pastores José Wellington, Loren Triplett,
John Bueno e Antônio Dionísio e o irmão Ronaldo Rodrigues. Em encontro paralelo à conferência, o diretor executivo da CPAD, Ronaldo Rodrigues de Souza, juntamente com o pastor José Wellington Bezerra da Costa e o pastor Antônio Dionísio da Silva, teve a oportunidade de apresentar o primeiro exemplar da Bíblia de Estudo Pentecostal ao diretor internacional do projeto, reverendo Loren Triplett, diretor executivo de missões mundiais das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, que se fez acompanhar do pastor John Bueno, diretor de missões para a América Latina e o Caribe. Na oportunidade, Loren Triplett confirmou sua presença nos cultos de lançamento da Bíblia no Brasil, previstos para o início deste mês no Belenzinho, São Paulo, dia 6, e em Belém do Pará, dia 7.